Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família neste novo dia. Vamos iniciar nosso estudo de hoje, dando sequência em nossa jornada bíblica Despertar com Deus, Gênesis capítulo 15, com o tema A Aliança de Deus com Abrão. Gênesis 15 relata a promessa de Deus a Abrão, que mais tarde teria o seu nome mudado para Abraão, de numerosos descendentes e da terra de Canaã. Deus reafirma esta promessa a Abrão através de uma visão, enfatizando sua fé como justiça. O capítulo culmina com uma cerimônia solene de aliança, simbolizada por um braseiro fumegante e uma tocha acesa passando entre os animais sacrificados, selando o acordo entre Deus e Abrão. Vamos então aos comentários, lembrando sempre que antes deste estudo você já deve ter lido o capítulo em sua Bíblia. Versículo 1. Veio a palavra do Senhor. Esta frase tipicamente introduz uma revelação a um profeta. Portanto, podemos entender que Abraão foi também um profeta de Deus. A promessa divina introduzida pela primeira declaração: não temas. Verso 2. Mas Abrão disse, embora o endereçamento seja respeitoso, o diálogo de Abrão com Deus sugere um relacionamento íntimo. Ele ainda está pronto a questionar Deus. Ou seja, qual foi o questionamento? Ele não tinha filhos e Deus reafirma a promessa que ele seria pai de uma grande nação. Esta expressão, sem filhos, no hebraico pode significar viver sem filhos ou morrer sem filhos. Abraão estava perplexo, talvez em parte porque não ter filhos era visto como um sinal de castigo divino na sua época. O verso 3, então Abraão disse a Deus que seu servo Eliezer seria o herdeiro. Esta prática de um casal sem filhos adotar um escravo, um servo, como herdeiro é confirmada nos textos de Nuzi, cerca de 1500 anos antes de Cristo, uma coleção de mais de 4.000 tábuas de argila, encontrados perto de Kirkuk, no Iraque. Agora, comentando o verso 6, nos diz que Abraão creu, imputado para a justiça. Uma definição clássica de fé. Mesmo apesar de Abraão não poder ver o cumprimento da promessa, ele acreditou. A fé é demonstrada em momentos de crise, imputado para a justiça. A terminologia sugere uma interação que vai além de um sentido relacional. Deus declarou Abrão justo, não por causa de suas grandes ofertas ou sacrifícios, mas com base em sua fé. Neste significativo versículo aparecem, pela primeira vez, as palavras creu, imputado e justiça, que fazem parte do contexto da fé salvadora. Em todos os tempos, a salvação fora oferecida aos homens sob a base da fé. Os santos do Antigo Testamento olhavam para Cristo e eram salvos mediante sua morte expiatória, exatamente como nós olhamos
para aquela morte ficar em nosso lugar e recebemos os benefícios dela mediante a fé. Este verso, o verso 6, nos dá o mais antigo núcleo da doutrina da justificação pela fé e não pelas obras. Abraão creu na promessa do nascimento de um herdeiro dentre os mortos. E Deus imputou isto como justiça a Abraão, satisfazendo o mandato da sua aliança. A justificação de Abraão pela fé é um modelo para a nossa fé na ressurreição de Jesus Cristo, o sacrifício de Deus pelo pecado e o ato de Deus em nos imputar justiça pela fé. Abraão é o pai de todos aqueles que creem, e todos os que creem são filhos de Abraão, em virtude desta fé. Verso 7 nos diz que eu sou o Senhor que te tirei, uma forma de autoidentificação de Deus depois do Êxodo. Comentando o verso 8, o nome Senhor Deus, no hebraico Adonai, Javé, significa dono, indicando a submissão de Abraão como escravo de Deus. O mesmo nome Senhor é empregado pela mulher em relação ao marido, indicando a intimidade do amor e a dependência em submissão ao marido. Agora o verso 11, aves de rapina, um simbolismo das nações impuras tentando destruir os descendentes de Abraão. Abraão enxotava aquelas aves, simbolicamente defende a sua herança prometida contra os agressores estrangeiros. Olha o sentido, então, desta situação em que descreve aqui esta visão de Abraão, né? Versos 12 a 14 apresenta-nos que Israel iria herdar Canaã através do ato sobrenatural de Deus, redimindo-os da escravidão. Versos 13 a 16 apresentam os 400 anos de peregrinação junto com a escravidão. Uma descrição profética encontramos aqui do tempo de escravidão. Aparentemente, uma geração significa 100 anos. Estes números devem ser entendidos como números arredondados. Embora Êxodo 12, 14 refere-se a 430 anos. Os amorreus representavam todos os povos de Canaã. Verso 17, fogareiro fumegante e tocha de fogo. Este texto nos traz o ritual, tem seu clímax em fumaça e fogo, que são frequentemente símbolos da presença de Deus. Jeremias 34, 18 provê um texto paralelo ao ritual da aliança. Todo animal sacrificial possível está incluído neste significante ritual da aliança. Símbolos da presença de Deus com Israel em seu caminho para a terra prometida. Ainda este verso 17, passou entre os pedaços. Assim como indicado em outros textos do Oriente Próximo e em Jeremias, passar entre os pedaços de animais significava a punição daqueles que quebram a aliança. Deus jura por si mesmo que manteria os termos da aliança. E o verso 18, desde o rio Egito ao grande rio Eufrates. Provavelmente a extensão da terra prometida a Abraão e a sua semente. Compreendia desde a corrente que dividia a Filístia do Egito até o rio Eufrates. Estas foram efetivamente as fronteiras de Israel no tempo do rei Salomão. E os versos 19 a 21 concluem dizendo além das fronteiras geográficas, ou seja,
a terra é identificada por seus ocupantes. Agora vamos para o texto complementar do espírito de profecia, falando desta aliança, desta promessa de Deus a Abrão. Abrão voltou com alegria para suas tendas e rebanhos, mas seu espírito estava perturbado por pensamentos que o incomodavam. Tinha sido um homem de paz, excluindo tanto quanto possível a inimizade e a contenda, e com horror lembrava-se das cenas de carnificina que testemunhara na guerra anterior, do capítulo anterior, quando ele foi resgatar o seu sobrinho. Mas as nações cujas forças ele havia derrotado, sem dúvida renovariam a invasão de Canaã e dele fariam objeto especial de sua vingança. Envolvendo-se desta maneira em questões nacionais, quebrar-se-ia a calma pacífica de sua vida. Demais, ele não havia entrado na posse de Canaã. Tampouco poderia ter então esperança de um herdeiro a quem pudesse cumprir-se a promessa. Abrindo um parêntese aqui, podemos perceber que Abraão passava também, como eu e você, por momentos de preocupações, momentos de incertezas, momentos de medo, de dúvidas, mas veja o que aconteceu em seguida. Em uma visão da noite, ouviu de novo a voz divina. Não temas, Abraão. Foram as palavras do príncipe dos príncipes. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Mas sua mente estava tão oprimida com sinais que ele não pôde então apreender a promessa com implícita confiança, como antes fazia. Orou, pedindo alguma prova palpável de que ela se cumpriria. E como deveria cumprir-se a promessa do concerto, enquanto o dom de um filho lhe era recusado? Que me hás de dar, disse ele, pois ando sem filhos? E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro? Propôs fazer de seu fiel servo Eliezer seu filho adotivo e herdeiro de suas posses. Mas foi-lhe assegurado que um filho dele mesmo seria o seu herdeiro. Levado então para fora de sua tenda, foi-lhe dito que olhasse para as incontáveis estrelas a resplandecer nos céus. E fazendo ele isto, foram proferidas estas palavras: assim será a sua semente. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo reforça este texto em Romanos 4, verso 3. O patriarca pediu ainda algum sinal visível em confirmação de sua fé, e como prova para gerações posteriores de que os propósitos de Deus, cheios de graça para com elas, seriam cumpridos. O Senhor concedeu em fazer um concerto com seu servo, empregando as mesmas formas que eram usuais entre os homens para a ratificação de um contrato solene. Por determinação divina, Abraão sacrificou uma bezerra, uma cabra e um carneiro, cada um de 3 anos, dividindo os corpos e pondo os pedaços a pequena distância entre si. A estes acrescentou ele uma rola e um pombinho, que entretanto não foram divididos. Isto feito, reverentemente passou entre as partes do sacrifício, fazendo a Deus um voto solene de perpétua obediência. Atento e perseverante, permaneceu ao lado dos corpos mortos até baixar-se o sol, a fim de os guardar de serem contaminados ou comidos pelas aves de rapina. Aproximadamente ao pôr do sol, caiu-lhe um sono profundo, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele.
Ouvida a voz de Deus, ordenando-lhe que não esperasse a posse imediata da terra prometida, e indicando no futuro os sofrimentos de sua posteridade antes de seu estabelecimento em Canaã. O plano da redenção foi-lhe ali desvendado na morte de Cristo, o grande sacrifício, e em sua vinda em glória. Abraão viu também a terra restabelecida, a sua beleza edênica, para lhe ser dada em possessão eterna, como o cumprimento final e completo da promessa. Olha que texto esclarecedor nos traz aqui o livro Patriarcas e Profetas, páginas 136 e 137. Queridos, nesse ponto da história, por 3 vezes Abraão recebera de Deus a promessa que até agora ainda não se cumprira. Por 3 vezes Deus havia instigado a esperança do idoso Abraão, de um filho com a sua esposa estéril. Contudo, ainda era apenas promessa. Muitas vezes, quando parece que Deus brinca com sentimentos, na verdade, Ele está trabalhando o desenvolvimento espiritual do pecador. Esta é uma grande e importante lição para nós no capítulo de hoje. Quando Deus, que faz promessas, conhece o futuro e interage na história, a questão é: por que Deus tiraria nações das próprias terras para entregá-las a Israel? Porque Deus é soberano e está no controle de cada situação, julgando o mal. As nações teriam tempo de graça e só deveriam ser destruídas quando estivessem totalmente saturadas de pecado. Ou seja, esses 400 anos que Deus revelou a Abraão. Conclusão, amados, não é o mero conhecimento da Bíblia, nem tampouco uma obediência legalista, o que nos libertará de nossa condição miserável. Assim como Abraão foi acometido de grande pavor e cerradas trevas, mas logo após fez o Senhor aliança com Abraão, os filhos de Deus também têm sofrido pela inconstância de um enganoso coração. A Bíblia tem todas as respostas de que necessitamos para ter uma vida de fé e comunhão com Deus. Portanto, perseveremos em examiná-la, vigiemos e oremos. Pela graça de Deus, eu e você, assim como Abraão, podemos ser também amigos de Deus. Na verdade, podemos ter um relacionamento pessoal com Deus e crescer em nosso relacionamento, em nossa fé com Deus. Vamos para o pensamento do dia, na conclusão de nosso estudo de hoje. Gênesis capítulo 15. A fé nos ergue das coisas passageiras deste mundo. Amém. Muito bem. Então este foi o estudo de hoje, Gênesis capítulo 15, a aliança de Deus com Abraão. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, querido e bom Pai celestial, na Tua presença nos colocamos mais uma vez em oração para suplicar-lhe, Senhor, o perdão de nossos pecados e agradecer pelo seu amor, pela sua bondade e misericórdia para conosco.
Obrigado, Senhor, por tuas promessas maravilhosas, que, assim como a Abraão, nos trazem esperança, nos trazem conforto e nos trazem também motivação para perseverarmos no caminho que o Senhor coloca diante de nós. Queira, Senhor, aumentar a nossa fé, a nossa confiança. Queira, Senhor, nos socorrer nos momentos de incerteza, nos momentos de medo, momentos de fraqueza. Senhor, abençoe a vida de cada pessoa que está acompanhando esta oração e acompanhando este projeto de estudo diário. Que o Senhor possa proteger e abençoá-los grandemente em mais este dia. Fica conosco, nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia e, se você puder, compartilhe este estudo com mais pessoas e, se ainda não se inscreveu no canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus, eu convido você a inscrever, acione o sininho para que você não perca nenhuma mensagem, nenhum capítulo, que são sucessivos, de segunda a sexta-feira. Um grande abraço do seu amigo e irmão em Cristo Jesus, pastor Sérgio Bayer. Até o nosso próximo encontro. Tchau.